Paz do Senhor, irmãos. Vamos começar mais uma live. Pergunta que o pastor responde. Hoje estamos começando um pouco mais tarde. Acabamos nos atrasando, mas vamos começar. Esperar alguns irmãos entrarem. A minha mãe já entrou aí. Glória a Deus, glória a Jesus. Mariana já entrou aí. Nós estávamos, Adriana. Estamos com um assunto muito interessante. A paz do Senhor, irmã Adriana. Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos aí. Nós estamos com alguns irmãos. Vai entrando, vai comentando, vai compartilhando. Que nós vamos começar com o nosso Pergunta que o Pastor Responde. Esperar alguns irmãos entrarem. E a pergunta de hoje começa com a minha filha. Minha filha perguntou para mim esses dias, fez 3 perguntas para mim. 3 perguntas. E hoje eu vou começar com uma delas. E a pergunta é: aonde estava Daniel quando aconteceu o episódio da fornalha de fogo ardente? Aonde Daniel estava? Mariane, paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos trabalhar esse assunto hoje. Esperar chegar mais alguns irmãos. Como é uma interação, né? Pai do Senhor, irmã Maria está com a gente aí. Pastor João Soares. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Estamos nessa interação. Nós vamos fazer uma oração. Vou esperar chegar pelo menos 10, né? Estamos com 8 aí. Uma pergunta. A Mariana está falando aí. Extraordinária. Paz do Senhor, pastor Heber, Ju, povo de Curitiba aí com a gente. Olha que benção. Pastor João. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos aí ter uma pergunta que o pastor responde. Eu não vou demorar muito, porque como eu estou começando tarde, né, irmãos? Não posso abusar dos nossos irmãos. Alguns vão ainda trabalhar. Vamos ver se a gente consegue chegar. Pai do Senhor, Rani, Deus abençoe. Pelo menos 10 pessoas. Não vou ficar demorando muito, não. Com as questões. É bem rapidinho. A paz do Senhor Joel. Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Vamos lá participar. Joel, benção pura. Já estamos com 12. Ô, glória. Vamos lá. Que é benção de Deus. Vamos lá, vamos lá. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E toma. O glória. Vamos aí. Já estamos com irmãos lá de Curitiba com a gente. Vamos lá. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Manéia está com a gente aí. Olha a pergunta, irmãos. Aonde estava Daniel
quando Nabucodonosor, Pai do Senhor, irmão César, Eunice, Deus abençoe em nome de Jesus, Andresa, Werley, Deus lhe abençoe, pastor Joel Crepaldi, o pastor Joel pode até ajudar a gente aí, né, nas questões. Quero aqui ler o texto de Daniel, o livro de Daniel, capítulo 3. Aonde estava Daniel quando Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, pastor Cezima do Éden, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor César do Éden, Deus abençoe. Aonde estava Daniel quando Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha de fogo ardente? É a pergunta que minha filha fez para mim ontem, se eu não me engano, essa semana. Veja só, vamos ler aqui Daniel, o capítulo de número 3, o versículo de número 1, 2 e 3, para nós basearmos essa leitura bíblica. Vamos lá? Diz assim o texto: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Durã, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sábios, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, minha esposa está com a gente aí. Vamos lá. Então, se reuniram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Vamos lá. Então, baseado nesse texto, eu quero responder essa pergunta e quero começar deixando bem claro que nós, em nenhum momento, podemos afirmar alguma coisa. Um pastor citou algo muito interessante, que Hernandes Dias Lopes, hoje eu estava conversando sobre esse assunto com alguns pastores, e o pastor Sérgio, do Jardim Guadalupe, ele disse assim: vamos seguir o conselho do pastor Hernandes Dias Lopes: onde a Bíblia se cala, eu não devo abrir a minha boca. Bem isso. Então, nós não vamos afirmar nada. Eu quero esclarecer aqui e os irmãos possam pensar, raciocinar. A Bíblia é um livro de reflexão, é um livro de pensamento.
não é um livro estático, é um livro vivo. É o único livro que tem o seu autor presente quando você lê. Então, o Espírito de Deus nos ajude a entender essa questão. E eu quero até chamar a atenção para algo interessante, que a minha filha, ela tem 12 anos. Ela fez 12 anos agora, e ela fez essa pergunta para mim. Eu fiquei imaginando, irmãos, uma criança, um adolescente de 12 anos, perguntando essas coisas, perguntas teológicas bravas, não é uma pergunta fácil. Eu poderia me livrar dessa pergunta não tem na Bíblia a resposta, né? Mas isso seria um pouco de negligência da minha parte, pelo fator de existir hipóteses. E quando existe uma hipótese, nós devemos raciocinar, refletir. Então eu quero colocar aqui algumas suposições, algumas hipóteses, e os irmãos meditem comigo aí. Vamos lá. Primeiro, alguns dizem que ele estava resolvendo problemas da corte em outra cidade. Então ele não estava ali em Durã, na província da Babilônia. Ele estava em outro lugar. Então provavelmente ele não estava lá. Essa é uma hipótese. Segunda hipótese. Outros dizem que ele estava no palácio e não aonde a estátua estava. Outra hipótese. Não há nenhum... aqui, alguns dizem isso, baseados aqui no... Vamos um por um. A primeira hipótese, que é a dele estar viajando, acontece por causa da fidelidade de Daniel em outras ocasiões, nos manjares do rei, no caso da cova dos leões. Então, pressupõe-se que ele também não se prostraria. Mancirley, está com a gente aí, Gesiel... ele não se prostraria em outra ocasião. Ele seria fiel também a Deus nesse caso aqui e não se prostraria. Por isso existe esse pensamento, esse argumento. A segunda hipótese é que outros dizem que ele estava no palácio e não aonde a estátua estava. Irmã Adriana, evangelista Leandro, Deus abençoe. É uma questão, eles dizem isso baseado em Daniel capítulo 2, que diz que Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Outros ainda dizem, vamos lá. Então, a primeira, paz do Senhor, Carlos André, Deus abençoe, em nome de Jesus. Entra, comenta, compartilha, esse assunto é interessante. Então, primeiro dizem que ele estava viajando. Segundo, dizem que ele estava no palácio e não onde a estátua estava. Por isso que ele não precisou se prostrar. Terceiro, eles baseiam isso, que Daniel ficou na corte do rei, conforme Daniel capítulo 2, versículo 49. A terceira hipótese outros ainda dizem que ele não precisava se prostrar por causa do seu cargo elevado. Isso também é baseado aqui no texto, no versículo 3. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E esse argumento mostra que os governadores, eles foram convidados para a cerimônia, mas eles não foram convocados para se prostrar. Ou seja, eles não precisavam se prostrar. Eles somente precisavam estar
na cerimônia. Isso aqui é um argumento também. Agora outros dizem, então você percebe, ó, já temos um, ele estava resolvendo problemas da corte em outra cidade, ou ele estava em outra cidade. 2, ele estava no palácio e não aonde a estátua estava. Outros dizem que ele não precisava se prostrar porque ele era um governador, e o governador ele não precisava se prostrar por causa que eles eram convidados para a inauguração e não faziam parte da plebe do povo em si. E o quarto lugar, outros dizem que ele se prostrou, e isso foi um pecado, porque como ele era homem, ele não era perfeito, ele podia pecar, ele podia errar, ele podia falhar, e esse foi o erro dele, ele pecou, se prostrou, e ali foi até mesmo repreendido pela atitude dos 3 companheiros que não se prostraram. Então vamos lá. Tendo em vista essas 5 hipóteses, 1, 2, 3, 4 hipóteses, e pode ser que alguém surja com outra aí, em nome de Jesus. Até nós tivemos hoje um debatezinho legal ali, no assunto, e a maioria diz que Daniel não estava lá, ele estava viajando a serviço do rei, ou seja, viajando pelas províncias. Então, citei os textos aqui, mas eu olhando para o texto, irmãos, o que mais me chamou a atenção é essa parte aqui. Olha o que diz o texto. Então o rei Nabucodonosor, versículo 2 do capítulo 3, diz assim: então o rei Nabucodonosor mandou reunir os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Então, no capítulo 2 e o versículo 48, diz que Daniel era um governador, ou seja, ele era um dos oficiais. Sendo um dos oficiais, ele foi convocado. Uma convocação, irmãos, não é um pedido, é uma ordem. O pastor César aqui está falando. A pergunta é: aonde estava Daniel no momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram? Então você percebe aqui que, como ele era um desses governantes, ele tinha que estar lá na inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Eu comungo da terceira hipótese, que Daniel estava lá, mas não era obrigado a se prostrar. Porque veja só, no versículo 4 do capítulo 3 diz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas,
que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então isso era uma ordem para as pessoas que faziam parte do povo. Não era para os governantes. Os governantes eram convidados para a cerimônia de inauguração. Então existia uma diferença entre os governadores e o povo. Então, o que eu entendo? Eu entendo que Daniel estava lá, mas Daniel não era obrigado a se prostrar. Ele só precisava estar lá por causa que ele era um convidado célebre da inauguração. Isso acontecia com muita rotina nos países antigos. O povo se prostrava, mas nunca um governador, um rei, um sábio, não. Então, eu comungo da quarta visão, que é que Daniel estava lá, só que Daniel não era obrigado a se prostrar. Daniel não era obrigado a se prostrar, mas estava lá sim. Ele não estava em nenhum outro lugar. Como ele era um governador, ele precisava estar lá. E, como disse a princípio, é uma hipótese. Por que a gente não pode afirmar? Por um simples fato. Um fato. Qual que é o fato? Não existe o nome de Daniel no texto. Então eu não posso afirmar que ele estava, mas também não posso afirmar que não estava. A grande questão é que nem sempre está. Que maravilha! O pastor e a pastora Eunice, eles são nosso pastor. É isso? É mais ou menos. Eu não entendi direito, irmão César, o que o senhor escreveu aí. Em nome de Jesus. Vamos lá? Então, olhando o texto, você percebe que Daniel estava lá, só que Daniel não tinha a obrigatoriedade de se prostrar. Essa foi a primeira pergunta que a minha filha fez. Olha aqui. Mas como o nome de Daniel não existe no texto, eu não posso dizer que ele está, mas também não posso dizer que ele não está. Nesse embate teológico, eu acho interessante porque a minha esposa também falou algo na hora que nós estávamos conversando, que o fato de Daniel não aparecer o nome não significa que ele não esteja. Por exemplo, o livro de Esther é um livro que o nome de Deus não é citado, mas Deus está no livro inteiro. Daí nós entramos em outra conversa no assunto de Daniel. Olha que coisa interessante, como a Bíblia é rica. Falar da Bíblia falar da Bíblia é muito rico. Olha só o que nós estávamos conversando, daí nós entramos nesse assunto. Daí surge outra pergunta: por que Daniel não fez nada para defender Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego? Daí nós entramos é possível que Deus tivesse falado com ele e avisado ele que o nome dele seria glorificado nesse assunto, nessa situação. Olha só como a Bíblia é rica, irmãos. É um tesouro insondável, é uma fonte inesgotável. Então, aqui vai minha opinião. Estou dizendo, não afirmo que seja, mas afirmo que eu acredito pessoalmente que Daniel estava lá, só que ele não era obrigado a se prostrar.
Porque todos é todos. E a Bíblia diz: todos os oficiais precisavam estar lá. E o Daniel fazia parte. Pastor Eunice, Deus abençoe. É minha parenta? Será que a Eunice é minha parenta? Eu acho que é. Se for, dá um glória aí, Eunice. Não for parenta, nós somos em Jesus Cristo. Então, essa é a primeira pergunta que minha filha fez. Olha só como os pais precisam se preparar biblicamente, porque eles não aceitam esse negócio, irmão, de mas não tem na Bíblia isso. Não existe isso aí, irmão. Pega água pro papai. E qual foi a segunda pergunta que você fez, filha? Sobre o número da besta. Ó, a segunda pergunta que ela me fez. Olha só, estou tirando a dúvida da Júlia e de outros crentes aí que tem essa dúvida. Veja só, o que seria o número da besta? Eu, quando falo do número da besta, eu lembro do pastor Osmar. Um dia falou assim: que besta é quem vai ficar. Olha só. Vou ler aqui Apocalipse 13. Lembrei agora. Pastor César. A irmã Eunice. Lembro do Lupus. Lembrei agora. Agora eu lembrei de Jardim Amália. Aê! Agora tá as claras. Apocalipse 13. Acha aí. Você que está no Pergunta, o Pastor Responde. Pegue sua Bíblia, um caderno, anote. Se você tem dúvida, eu vou responder essas duas perguntas aqui. Irmão Delúcia, está com a gente aí. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Versículo 16. Capítulo 13, versículo 16. Pastor Valmir está com a gente aí. Deus abençoe. Entra, comenta, compartilha. Vamos ver quantos já compartilharam aí. Vamos tratar esse assunto aqui. Vamos lá. Manrane, entra, comenta e compartilha, crente. Vamos lá. Versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Pai do Senhor, irmã Edna. O Gesiel está falando que o número da besta é azareza, pornografia e as demais tribulações hoje já vistas. Na verdade, não, irmão Gesiel. O número da besta ainda vai se revelar. Irmã Joane Amaral, Deus abençoe em nome de Jesus. A grande pergunta é o que significa ou o que seria esse número da besta? Quando saiu o código de barra, vocês lembram do código de barra? Foi na década de 90, se eu não me engano, ou de 80, não me lembro. Houve uma grande questão, dizendo que era o número da besta, aquilo ali era uma maneira de implantar o número da besta. Depois, agora, esses tempos atrás, saiu o chip,
que era colocado na pele da pessoa. E aquele chip contraía, tinha os seus dados pessoais. Primeiro, olhando para o texto, não existe uma colocação de hipótese aqui. Quando esse número da besta chegar, não será uma opção, será uma ordem. E quem desobedecer essa ordem, ele não terá como comprar ou vender. Ou seja, a pessoa que obtém o número da besta aqui no livro do Apocalipse são pessoas sem opção. Então, até agora eu não posso dizer aos irmãos que o número da besta foi lançado. Então, não acredito que seja o chip, não acredito que seja nenhuma outra maneira, porque não há uma imposição para usá-lo. É uma opção. Ou seja, eu uso se eu quiser, se eu não quiser eu não uso. Isso é independente, é uma plataforma preparada, sim, está preparando-se para o anticristo, mas em si não é a marca da besta. Estão preparando, sim. Pastor, o senhor acredita que isso é figurativo ou é literal? Eu acredito na literalidade dessa marca. Acredito que na grande tribulação haverá essa imposição para que o anticristo em si consiga ver quem ainda deseja adorar a Deus e quem não deseja adorar a Deus. Nesse período de grande tribulação, em que alguns já acreditam que nós estamos passando, eu particularmente não, sou pré-tribulacionista, acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu creio piamente, sinceramente, que essa marca vai ser imposta no período da grande tribulação, quando a besta, o anticristo, o falso profeta, estiver ali. Esse número 666, ele está calculado no número 6, ou seja, 666. 666 eu já respondo, Ariane. Vamos ver aí. O número 666 fala do número do homem. O número do homem porque fala de 3 áreas que o homem governa. Governa a área política, religiosa e a área social. Ou seja, essas 3 áreas são os 3 governos do homem. Ou seja, o homem nessas 3 áreas. Isso daí é uma visão teológica. A visão teológica é que o número da besta seja as 3 áreas que serão governadas pelo anticristo no apoio do falso profeta. Essas 3 áreas, religiosa, política e econômica, social, ela vai inferir para que as pessoas tenham esse acesso ao número da besta, para poder comprar e para poder vender, para poder fazer parte do governo do anticristo, que está nesses 3 pilares: na política, a corrupção, na religião, a apostasia, e no financeiro, no financeiro, a parte da fome, do controle dos bens materiais das pessoas. Então, veja só que
que nós já estamos tendo uma plataforma para que o anticristo se manifeste. Já há rumores de um desejo de um governo unificado, já há rumores de um só governante para o mundo e uma só religião. O ecumenismo tem entrado até mesmo no meio evangélico, e nós precisamos ficar atentos a isso. O ecumenismo é todas as religiões. Você pensou, como é que você vai fazer um culto ecumênico? Você chama lá o católico, o espírita, e você traz o culto afro, e traz, e você mistura, e todos participam e dizem que estão adorando supostamente o mesmo Deus. Ou eu tenho que respeitar parte do culto porque aquele rapaz está adorando outro Deus que não é o meu, mas eu preciso respeitá-lo. Eu respeito a todos, respeito espírito, macumbeiro, feiticeiro, o bandista, o cientista, tudo, eu respeito todos. Só que eu não posso comungar de uma fé que não comunga com a minha, com a fé bíblica. E quando eu vejo isso, eu vejo o anticristo e o falso profeta preparando todo esse cenário para que ele possa montar essa implantação dessa maneira de se comprar, de se vender, que é uma marca na sua mão direita ou na sua testa, que pode ser sim através de um chip, mas não acredito que ele está sendo implantado agora. Acredito que é uma plataforma sendo preparada para que o anticristo se manifeste junto com o falso profeta. Amém? Isso é uma visão teológica que nós temos desse número 666. Vamos responder a pergunta da irmã Ariane, lá em Eclesiastes 1, o verso 16, 17 e principalmente o 18, ela colocou aqui uma especificação em nome de Jesus. 16, 17 e 18. Diz assim o texto: eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. Meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Vamos lá, Mariane. Vou responder aqui para você. Primeiro, quando ele usa esse termo aqui, correr atrás do vento, ele está dizendo, o livro de Eclesiastes, é bom você pegar ele assim, um conselho aqui, eu já fiz isso, e você lê ele em um dia. Se pegar ele, lê ele inteiro, assim, sabe? Uma pegada só. Se possível, for em um lugar tranquilo, onde só você e Deus. Tire um período de oração antes, porque esse livro, na minha humilde opinião, é um dos livros mais complexos de se entender. Porque aqui Salomão está no ápice da sua idade. Ele já não é o mesmo que escreveu Cantares e nem mesmo aquele que escreveu Provérbios. Ele está já na sua idade, vamos dizer assim, na terceira idade para cima. Ele começa a contar, a extrair as suas experiências com prática e expor como necessidade para o nosso aprendizado. Ele deixa conselhos extraordinários nesse livro aqui. Mas, quando ele usa esse termo, correr atrás do vento,
ele está dizendo que a vida sem Deus, independente do que você faça, ela se torna algo sem sentido. Você imaginou correr atrás do vento? Você pensa que você ir na rua correndo atrás do vento. E alguém para e pergunta: o que você está fazendo? Eu estou correndo atrás do vento. Irmão, é motivo de internar o cabra. Chamar o médico e internar o cabra. Então o que Salomão está querendo dizer? A vida sem Deus é uma vida sem sentido. É uma vida, por mais que você tenha conhecimento, sabedoria, por mais que você conheça tudo, esse termo, todas as vezes que você vê Salomão dizendo, ele está dizendo que tudo que eu faça, se não tiver Deus como centro, se torna algo sem sentido. O que traz sentido à vida é estar Deus no centro dela. Entendeu? Vamos lá. Entendendo isso, esse termo, correr atrás do vento, daí você entra no versículo 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento aumenta também a sua dor. Porque quanto mais você conhece de Deus, mais você sofrerá por causa das coisas que Deus sofre. Por que aumenta a sua... Você que está entrando aí, entra, comenta, compartilha, para a gente alcançar o maior número de pessoas possíveis. Estamos aí com 66 pessoas, 70. Olha que benção. Então você tem o quê? Quando você consegue extrair o Deus no centro, consegue aumentar o seu conhecimento, tendo uma visão de Deus, você sofre, porque você passa a ver como Deus vê e a pensar como Deus pensa. Então você começa a refletir nas catástrofes, nos problemas, nas dificuldades, e você chega à seguinte opinião: não era para os homens estar vivendo isso. Não era para os homens estar sofrendo assim. Mas eles estão sofrendo. Por quê? Porque exatamente por causa disso eles estão vivendo longe de Deus e sem o conhecimento de Deus. Então, o que acontece? O que acontece é que as pessoas sem conhecimento acabam sofrendo menos por causa do fator não conhecer. Me livra de pensar e sofrer como Deus sofre, usando aqui uma linguagem antropológica, antropomórfica para este assunto. Então o que nós entendemos? Nós entendemos que as pessoas sofrem mais quando conhecem mais de Deus. Amém? Respondido, irmã Mariane, deu para entender o porquê desse texto? Vamos lá. Pastor Daniel, o Joel está perguntando aqui. Dá tempo de responder mais uma. Pastor Daniel, nós os salvos em Cristo, vamos comparecer ao tribunal de Cristo para ser julgados ou para receber o nosso galardão? Existe uma diferença entre o tribunal de Cristo e o grande trono branco. Aqui vamos ver como assim tudo ao vivo, não tem aquele negócio da gente esboçar nada, né? A pergunta vem, você responde como você vai lembrando, e a cabeça às vezes te ajuda, às vezes não. Se eu não me engano, está aqui em 1 Coríntios, eu vou ver se é esse texto. 1 Coríntios,
Vamos ver. 1 Coríntios. Vamos ver aqui se está aqui. Glória a Deus. A Miriam está dizendo, quanto mais tentamos fazer o certo, mais sofremos. É mais ou menos assim mesmo. Ou é 2 Coríntios. Vamos ver aqui, para a gente responder o Joel. Glória a Deus. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver. Primeiro. Vamos lá. Irmã Maria Werneck está com a gente aí. Vamos lá. Me ajuda aí, Priscila, enquanto... Irmã Josiane de Carvalho é de São Paulo. Acha para mim, Tribunal de Cristo. Onde está esse texto? Eu vou ler o texto aqui de Apocalipse, que está mais fácil na minha memória. O versículo 11 do capítulo 20. De Apocalipse. Diz o texto assim: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e pequenos. Veja só. Que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, olha lá, ó o irmão me ajudando aqui. 2 Coríntios 5:10. Aí. Vamos lá. Deus abençoe, viu? Nosso irmão Jairo de Oliveira. Deus lhe abençoe. Então você percebe o quê? Que a grande verdade é que quem vai ser julgado são as pessoas que não estão escritos no livro da vida. Quem está escrito no livro da vida, ele já participou. Olha aqui, os que morrem na grande tribulação, no período milenar, que mesmo assim haverá morte, essas pessoas vão estar no período de estar reinando com Cristo, entendeu? Os que foram arrebatados. Agora, aqueles que estão no período da grande tribulação, nascem na grande tribulação, nascem no reino milenar, eles vão ser ressuscitados para ser julgados aqui nesse dia, em nome de Jesus. Então, o julgamento, na verdade, é para os que não estão escritos
no livro da vida. Vamos lá ler 2 Coríntios 5 e o versículo 10. Ô filho. 2 Coríntios 5 e o versículo 10. Que diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui Paulo está falando, benção, né, Gesiel? Aqui Paulo está falando exatamente sobre o julgamento das obras, aonde a palha, o feno, o ferro, o ouro, a madeira serão colocados à prova. Aqueles que têm serão arrebatados, eles passarão pelo crivo das suas obras. Agora, no grande trono branco, já não existe a avaliação das obras, mas sim a avaliação do caráter das pessoas que tiraram eles do livro da vida. Então, no grande trono branco, quem for arrebatado, ele não passa por ele. Por quê? Porque ele já está diante de Deus e com Deus. Exatamente, Moraes. O tribunal de Cristo não é para condenação ou salvação, é para galardão dos salvos. Aqueles que fizerem a vontade de Cristo, como quando tive fome e coisa e tal, Mateus 25, e pregaram o evangelho, fizeram a obra de Deus com zelo, com amor, essas pessoas receberão o seu galardão. Então, é isso que é o tribunal de Cristo, é para as obras. O grande trono branco é para juízo das nações, entendeu? Então, quem passa pelo tribunal de Cristo não precisará passar pelo trono branco, porque ele já está com seu nome escrito no livro da vida. Então, às vezes você pode ser salvo, porque você não é salvo pelas obras, Efésios 2:8, mas às vezes, por não fazer as obras, a negligência de não fazer com excelência, pode inibir o seu galardão diante de Deus. Amém? Vamos lá. Já deu nosso horário aqui, irmãos. Hoje eu comecei mais tarde e acabou que não deu tempo de eu chegar mais cedo aqui em casa, mas eu espero aí ter ajudado os irmãos nesse quesito também do grande trono branco e do tribunal de Cristo, que são também pérolas valiosas para os que servem a Deus. Espero ter ajudado no caso de Daniel, no número da besta, e também em Eclesiastes capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Então é isso que nós temos aqui para hoje. Já os irmãos aí vão estar no seu labutar cotidiano. Eu quero orar. Olha lá, Rê, estão mandando um abraço para você, meu filho. Ele está atrás, né? Olha lá. Manda a paz do Senhor para os irmãos. Pai do Senhor. É uma benção, meu filho. Amém? Nós vamos orar agora, agradecer a Deus
por esse momento de meditação nas Escrituras, de tirarmos as dúvidas. Na semana que vem, irmãos, prepare aí sua pergunta. Toda quinta-feira nós estamos nesse trabalho aqui e tem sido uma bênção de Deus para todos nós. Amanhã às 14h, vamos estar aí com mais uma live. Você é nosso convidado. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, AD Pacaembu. Você pode estar recebendo todos os dias uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus, um culto na sua casa, nesse tempo de pandemia, de crise. E oremos para que Deus sare a nossa nação, sare o nosso povo, sare a todos e o nome do Senhor seja glorificado. Feche seus olhos aí. Quero chamar aqui a minha filha para fazer essa oração. Vem cá, Ju. Orar em nome de Jesus. E nós já vamos dar a bênção apostólica em nome de Jesus Cristo. Vem cá, filho. Vamos lá. Ora pelo povo. Assim, irmãos, oremos. Senhor, nosso Deus, sim, Jesus, nós te damos graça. Nós te louvamos. Nós te engrandecemos. Continua abençoando teu povo, a tua igreja. Pai, essa nação, nosso Brasil, nossos governantes, nosso presidente, nossos líderes religiosos. Estende as suas mãos sobre as famílias, sobre os médicos, enfermeiros, policiais. Ó Deus, aqueles que estão na linha de frente. Senhor, os pastores do campo missionário, que estão fazendo a tua obra com amor, com desvelo. Ó Deus, estende as tuas mãos de misericórdia, curando, sarando, libertando, renovando, fazendo a tua obra neles, por eles e através deles. Glorifica o teu nome, Jesus, porque assim cremos, assim pedimos e assim te louvamos, porque estamos certos da resposta, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Estenda suas mãos. Deus abençoe Alex Meire. Deus abençoe. Não se esqueça, compartilhe essa live, pois pode ajudar alguém em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus e a mais íntima comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E toda a igreja diz amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Comenta, compartilha, para que nós possamos fazer a obra de Deus juntos, unidos, para a glória do nome do Senhor. Forte abraço a todos e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.